Olá, eu sou Milton Menezes, CEO do Transforme-se, a solução online sob medida para suas necessidades profissionais essenciais. Você sabe determinar qual é a melhor direção para a sua carreira? Muitas pessoas que estão escolhendo a sua profissão ou que estão em dúvida se escolheram a profissão correta, elas têm dificuldade de responder a essa pergunta. Elas não sabem exatamente como avaliar se a sua profissão, se o encaminhamento da sua carreira está indo numa direção que leve a um nível de realização e de satisfação no trabalho. Foi pensando nisso que nós elaboramos esse recurso que você vai ter no nosso site com mais detalhes. Como então você descobrir o melhor caminho, o melhor direcionamento para a sua carreira? A primeira pergunta que você deve responder é uma pergunta básica. Quem é você? Quem sou eu? Não é uma pergunta apenas filosófica, do sentido de quem sou eu, de entender a sua identidade. Não, é uma pergunta bem objetiva. Você sabe exatamente quais são os seus principais aspectos motivadores? Você sabe qual é o seu perfil de competências? Sabe quais são as suas preferências? Muitas vezes as pessoas não têm noção exata ou clara daquilo que elas têm realmente como potencial que podem utilizar a seu favor na escolha da sua carreira. Então a primeira pergunta que você deve responder é essa: quem é você? Para isso você deve buscar então, buscar responder questões para você mesmo do tipo: em que situações você se sentiu mais motivado e mais empolgado com uma tarefa ou com um trabalho? Em que situações você sentiu que realmente podia agregar e contribuir para um trabalho de uma equipe? Quando você se sentiu extremamente motivado a realizar um determinado plano, uma determinada tarefa? Essas são indicações daquele tipo de atividade que mais atendem à sua realização e que você provavelmente vai se sentir mais motivado. A outra possibilidade de responder a pergunta quem sou eu é você realizar testes psicométricos que possam trazer para você, de uma forma sistematizada e técnica, o perfil dos seus principais pontos fortes e das suas principais necessidades de desenvolvimento. No Transforme-se nós temos várias possibilidades de perfis de competência que você pode utilizar para poder, a partir dele, saber exatamente qual é o seu ponto forte e isso ajudar na sua escolha profissional. A segunda pergunta importante que você deve fazer é: o que eu quero fazer? Pode parecer óbvio demais, mas quando você sabe o seu perfil de potencial profissional e de competências e você tem uma ideia de qual é a situação que você prefere, você pode então começar a escolher as possíveis funções, atividades e até profissões que atendam a esse tipo de necessidade. Nós temos observado que muitas pessoas se pegam infelizes e insatisfeitas no seu trabalho exatamente porque não conseguiram relacionar os seus pontos fortes com as atividades que pareciam interessantes ou atraentes no seu trabalho. Então a segunda pergunta que você deve responder é: o que eu quero fazer? A terceira pergunta eu chamo de a pergunta do sentido. Em algum momento você precisa se perguntar: sabendo quem eu sou e o que eu quero fazer, isso faz sentido para a minha vida? Isso que eu estou imaginando que seja importante de eu fazer, essa profissão, essa função, ela faz sentido para a minha vida? Eu me vejo ao longo do tempo me sentindo realizado e satisfeito em fazer isso que estou pretendendo? Essa pergunta do sentido, ela deve ser feita sistematicamente ao longo do tempo, porque como as nossas necessidades e as nossas preferências vão mudando, em algum momento pode ser que aquela decisão anterior já não faça tanto sentido. É a hora de você refazer e modificar o rumo da sua carreira para que de fato você se sinta satisfeito. A última pergunta que você deve se fazer é: o que eu preciso fazer para ser empregado nessa profissão? É preciso que você estabeleça um plano para que você possa vir a ser empregado. Muitas pessoas desejam uma profissão, têm consciência dos seus pontos fortes e acham que isso por si só vai favorecer a encontrar o emprego que você precisa ou o emprego que você deseja. Não é bem assim. Você precisa fazer um plano. Nós temos no nosso site, nessa seção, um passo a passo que vai ajudar você a estabelecer um plano onde você possa pegar todas essas informações e estabelecer um caminho seguro, uma jornada para de fato encontrar um melhor caminho para a sua carreira.